Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso canal. Hoje teremos o segundo vídeo em homenagem aos 202 anos do nascimento de Karl Marx. Marx nasceu no dia 5 de maio de 1818, ontem completou 202 anos do seu nascimento. E nós vamos fazer uma série de vídeos comentando isso. Mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e acessem e toquem no sininho para receber as notificações de vídeos novos. Bem, Marx nasceu, como eu disse ontem, na Alsácia-Lorena, uma região disputada há muito tempo entre a França e a Alemanha. Uma região de planície, passagem dos exércitos em quase todas as guerras que varreram a Europa naquele período. As guerras medievais, a Guerra dos 30 Anos, as diversas guerras, e depois Napoleão. Os exércitos de Napoleão passaram, as tropas que o atacaram voltaram por lá. Então é uma região de passagem de conflitos. É uma região que no período era industrialmente atrasada, uma região camponesa, de maioria católica, né? Uma região dominada pelo autoritarismo germânico. E isso faz com que a elite pensante, a intelectualidade local, fosse adepta da Revolução Francesa e principalmente na defesa de Napoleão Bonaparte, porque Bonaparte se tornou a exportação da Revolução Francesa. O conceito de exportação da Revolução, inclusive, nasce com um teórico jacobino chamado Saint-Just, que dizia que ou a revolução era exportada ou ela seria esmagada. Napoleão se torna essa exportação da revolução. E Marx nasce em 1818, Napoleão já tinha falecido, tinha sido derrotado, falecido, era um período de reacionarismo terrível e havia um ambiente clandestino, a elite intelectual atuava clandestinamente. Isso influencia na formação do Marx, né? O seu pai era um desses adeptos da visão napoleônica, da visão da Revolução Francesa, da busca de superação do autoritarismo. O seu futuro sogro também. E o Marx é influenciado por essa formação, que é uma formação essencialmente humanística, uma formação voltada para as grandes obras da literatura mundial, do pensamento mundial, com esse objetivo, um objetivo de busca pela liberdade. Essa é uma primeira grande fonte na formação do pensamento de Marx. Se fala em fontes, né, do pensamento de Marx, mas essa é uma das primeiras, né? O Marx também, o seu pai, apesar de ter aderido a uma religião protestante, ter abandonado o judaísmo para assumir um cargo público, porque os judeus eram proibidos de assumir cargos públicos, ele mesmo assim teve uma larga tradição paterna e materna, tradição rabínica, de rabinos que durante séculos foram da família, né, dos familiares deles, antepassados dele. Então isso tem reflexos na concepção do Marx, apesar de que isso precisa ser discutido. E no judaísmo da época era fundamental a ideia de liberdade também. Isso vem da leitura da Torá, da passagem, das passagens da libertação do povo judeu do Egito através da liderança de Moisés, ou Moshe. Freud chega a dizer que Moisés é o verdadeiro criador do judaísmo na sua obra Moisés e o Monoteísmo, né? Bem, essa ideia de liberdade influencia profundamente o Marx. Ele vai fazer a faculdade e termina com uma tese doutoral fazendo um estudo da diferença entre as filosofias de Demócrito, grego, Demócrito de Abdera, e Epicuro, Epicuro de Atenas ou Epicuro de Samos. E ele apresenta uma ideia inovadora na leitura de Epicuro, inovadora, que é a de que Epicuro, diferindo de Demócrito, fugiu do determinismo, da ideia de que a realidade já está toda pré-estabelecida. Demócrito
é um dos fundadores do materialismo grego, mas de um materialismo determinista, em que a realidade não pode ser modificada e que o movimento dos átomos poderia, se houvesse formas de calcular, até antecipar o que ocorrerá no futuro. Um determinismo que aprisionaria os seres humanos numa cadeia, numa sequência de eventos imodificável. Marx encontra em Epicuro o questionamento disso através de um conceito da obra de Epicuro chamado clinamen, que é o conceito de que a realidade pode ser alterada, de que é possível modificar as condições materiais. Marx não saca essa ideia do nada. Ele, na verdade, tinha sido formado estudando os filósofos franceses, os filósofos iluministas franceses, que desde 1750 e alguma coisa tinham adotado o determinismo democritiano para si, principalmente o barão de Roubart e Helvétius e Lamétrie. Esses três são a fonte desse determinismo que chega à filosofia francesa, do chamado que ficou conhecido depois como materialismo mecanicista. Marx, então, é uma leitura inovadora. Ele adota o materialismo, mas um materialismo em que dá liberdade aos seres humanos para modificarem sua realidade. O materialismo francês estava bem assentado na ideia determinística, porque estava assentado na ideia do mercado burguês, de um mercado que se move de maneira automática, que se move de uma maneira quase natural, de uma maneira natural. O mercado é a naturalidade. Isso vai influenciar Adam Smith, né? Adam Smith, através da sua convivência no período em que passou em Paris, a convivência com o iluminista e economista, vamos dizer assim, François Quesnay, ele chega à ideia de que o mercado é automático, que em Adam Smith, que era escocês, do iluminismo escocês, vai fazer surgir a ideia da mão invisível do mercado. Os próprios iluministas imaginavam a revolução como um mecanismo automático. A revolução era simplesmente para eliminar o autoritarismo nobre, dos nobres, da nobreza, e adotar um mecanismo de mercado, de liberdade de mercado, que se moveria de maneira mecânica, de maneira perfeita e automática. Então, esses dois conceitos, o conceito de naturalidade do mercado e de uma revolução política, que seria a simples colocação do mercado no centro da organização da vida social, Marx vai questionar. É engraçado que na obra dele, da tese doutoral dele, ele coloca uma epígrafe de Epicuro, de Prometeu, a obra O Prometeu Acorrentado, do grande escritor grego Ésquilo, né? E Prometeu recusa a se render, ser subjugado ao rei dos deuses, Zeus. E o Marx diz o seguinte: Prometeu é o primeiro santo moderno, né? O santo da liberdade, vamos dizer assim. Então, em Marx, o conceito de autonomia humana ganha uma nova face. E aí começa uma dialética entre as condições materiais, que ele não abandona e que ele passa a criticar em outros autores, e as condições humanas, o pensamento humano, na forma em que ele pode trabalhar com a realidade para modificá-la. Bem, tem muita influência nisso também o conjunto dos revolucionários comunistas franceses, né? De luta contra a injustiça, o socialismo utópico, que vai não só francês, mas inglês, alemão, que vai influenciar o Marx a lutar contra as injustiças e lutar pela autonomia humana. Isso leva, da tese doutoral, leva a um outro grande tema, um outro grande livro, que é a questão judaica.
Ali o Marx diz, não basta a emancipação política. Essa ficou com a burguesia. A emancipação política criou o burguês e o cidadão como estruturas distintas. O burguês no movimento automático do dia a dia, o cidadão aos finais de semana. Marx anuncia a emancipação humana, não mais só a emancipação política do burguês e do cidadão. É preciso agora a humanidade. Isso leva aos manuscritos econômico-filosóficos. Ali, nesse texto, há uma junção de dois elementos absolutamente novos, a filosofia e a economia política. Muitas pessoas discutem somente a concepção filosófica nos manuscritos de Paris, mas não só. O Marx já começa ali os seus estudos de Smith, de Ricardo. Então ali já há o estudo da economia política, já é tentando encontrar as condições materiais. E aí ele encontra um conceito que é o de alienação, que era algo discutido na filosofia alemã. E ele classifica em quatro tipos as alienações. A alienação do produto, eu produzo, o produto não é meu, eu não participo da organização do trabalho, eu não planejo o trabalho que eu participo, eu estou alienado do conjunto do gênero humano e estou alienado do outro, da outra pessoa, eu concorro com a outra pessoa. Em Marx já começa a discussão sobre a alteridade. É muito centrada em outros autores posteriores, como Martin Buber ou Levinas, né? Mas o Marx discute a alteridade, o conceito da alienação do outro. E o Marx diz o seguinte, se você está alienado desses quatro elementos, é porque ainda você não se tornou humano, verdadeiramente humano. E o que seria o verdadeiramente humano? Aí Marx promove a ruptura radical com a filosofia anterior. O verdadeiramente humano não é definido pelo filósofo. Não é o homem é racional, é um animal político, isso ou aquilo. Não. O ser humano é aquele que é capaz de pensar a sua realidade e de alterá-la, de dirigir a sua própria vida, de conseguir elevar a sua potencialidade a um ato, a uma realidade. Então Marx aí atribui um conceito circular aos seres humanos. Os seres humanos devem ser aqueles que pensam, discutem e elaboram a sua própria realidade. Aquele conceito de liberdade, de autonomia, não é se libertar, não é abandonar as condições históricas, mas não estar preso pela realidade, ou, no fundo, preso pelo mercado. Nos manuscritos, o Marx anuncia o mercado como o dinheiro, mas ele mais adiante irá alterar isso. Então, Marx é essa soma de influências filosóficas, essa que vem desde a Grécia, não só com Demócrito e Epicuro, mas a gente vê a presença de Aristóteles fundamental na obra O Capital. Na obra O Capital, logo no primeiro capítulo, e nós discutimos isso no curso que há sobre o Capital, se você não entende a divisão entre qualidade e quantidade, não é possível compreender essa obra. Se não compreende a gênero, espécie, subespécie, como ele vai dizendo, que é um conceito que vem da biologia aristotélica, você também não compreende o Capital. Então Marx é essa busca pela liberdade e pela autonomia, pela superação de condições materiais que aprisionavam e aprisionam ainda, infelizmente, os seres humanos ao mercado, às injustiças do mundo, à exploração, ao vale de lágrimas, citando a concepção judaico-cristã. Marx, inclusive, tem uma passagem sobre isso. Bem, Marx é essa construção da autonomia, uma construção e uma libertação em relação à filosofia anterior, aquela filosofia que
autoritariamente, de forma impositiva, diz o que os seres humanos devem ser. Marx permite aos seres humanos, com seu pensamento, a compreensão de que nós viveremos em sociedades alienadas, sociedades em que nós ainda não somos humanos ou totalmente humanos, quando nós não dirigimos a própria sociedade para os interesses e para a satisfação dos seres humanos e da humanidade, do gênero humano como um todo. Até o próximo vídeo.